Para quem tem acompanhado aí o remake de Pantanal, vem percebendo algumas mudanças feitas com relação ao original, isso para atender essa nova geração do cancelamento nas redes e, claro, do politicamente correto. Isso nos faz aqui lembrar de algumas novelas que provavelmente hoje teriam que passar por tantas mudanças que ficariam até irreconhecíveis. Então, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar uma lista de novelas que talvez jamais seriam exibidas hoje ou talvez sequer serem produzidas. Carlos Lombardi, em toda a sua trajetória como autor de novelas, sempre esteve aberto para falar sobre o que lhe convinha, sem medo de correr riscos. Kubanacan, de 2003, coleciona várias polêmicas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a novela de Lombardi colecionou nada mais nada menos do que 130 denúncias só no período de sua exibição, sendo um verdadeiro problema para a Globo. Dentre os motivos das reclamações estão pelo fato da novela trazer muitas cenas apelativas sexualmente, uma grande característica do Carlos Lombardi, inclusive. Mas não é só isso. O Ministério Público também afirmava que as cenas eram bastante violentas, sendo uma delas em questão onde o Esteban espancou o Carlito, sobrando sangue para todo lado na frente de uma criança, né, o pequeno Gabriel. E lógico, isso deu o que falar na época, né? Então, inclusive, chegou até a ser cogitado, né, uma reclassificação etária, né, que empurraria a novela para o horário das 8, só que não rolou. A direção da Platinada teve que ir até a Brasília para se comprometer com algumas alterações que o Ministério Público estava pedindo. Sobre isso, né, o autor acabou reconhecendo, abre aspas, a violência da novela é de desenho animado. Esteban é muito bom de briga, mas a cena estava errada e o sangue cenográfico foi um excesso, fecha aspas. Falando em Carlos Lombardi, tem outra novela para a lista. Aliás, se formos fazer uma análise, qualquer novela do autor poderia estar nessa lista aqui tranquilo. Porém, destacamos aqui o Bebê a Bordo, de 1988, por trazer, obviamente, tudo que uma novela hoje não pode ter. Primeiro, uma mocinha que se apaixona por um bandido, engravida de um homem que ela não conhece de uma festa, inclusive ela não sabe nem quem é o pai da criança, e assalta um banco assim que é demitida, às vésperas de dar à luz. Do outro lado, nós temos um herói materialista, arrogante, que se acha melhor do que qualquer pessoa e é incapaz de demonstrar amor pelo próprio filho. Neste momento, né, a gente precisa contextualizar aqui a situação para entender um pouco o Bebê a Bordo, né? 88 era um momento, né, de grande liberdade criativa, né? A TV brasileira passou a viver um momento após a ditadura militar. Então, os autores passaram a abordar alguns temas que até então não podiam antes devido à censura. E em Bebê a Bordo, né, essas temáticas elas são abordadas até com o passar da dose, né? Inclusive tratando de muitos temas que obviamente seriam considerados tabus, né, naquela época e hoje também. A sexualidade é muito explorada na novela, e isso nós temos de fetiches, né, de uma mulher reprimida sexualmente, a aquela personagem que ficava com dois homens ao mesmo tempo. Na verdade, né, nenhum dos personagens da novela era para ser aquela idealização, né, o mocinho ou o vilão. Todos eles eram transgressores de alguma forma. O tom, né, de deboche que o Carlos Lombardi usa para criticar a sociedade, também todos os problemas que existiam naquela época, foi um tanto a mais no tom, né? Que além de, obviamente, terem suas cenas que foram escritas, né, censuradas, inclusive o próprio Roberto Marinho chegou, né, na época, a pedir para o Lombardi maneirar um pouco, porque estava passando mesmo dos limites.
mas nada substancial foi mudado na época, como admitiu o próprio Pablo Lombardi em entrevista depois. A gente pensa, né, que as coisas mudaram, que hoje as coisas estão mais liberais, né, as pessoas entendem mais todo tipo de relações, todo tipo de temática, mas não é bem assim não. O próprio público estranhou muito, né, quando a novela foi reprisada no Viva, tanto que esse foi um dos motivos para ela ter uma baixa audiência no canal. A gente até chegou a fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Vou deixar lá na tela final para você assistir e entender tudo o que rolou na época da reprise de Beber a Bordo, a reprise mais polêmica do canal Viva. A Lua Me Disse é a próxima que vai entrar aqui na nossa lista. Escrita por Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, a trama era uma comédia romântica com toques de humor bem escrachados, típico do autor. Um dos núcleos problemáticos mostrava uma personagem chamada Índia, que era constantemente maltratada e humilhada em suas cenas. Por que será, né? Só o nome já é muito sugestivo. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, né, chegou a sugerir que a emissora reduzisse as cenas de humilhação contra ela. Outro problema da novela estava com as personagens Latoya e a Whitney. Isso porque elas eram negras, mas negavam as próprias origens. Em uma sequência, que inclusive hoje seria completamente banida, as duas chegam, né, a dormir com um pregador de roupas no nariz, a fim que eles ficassem mais finos no dia seguinte. Obviamente que tudo isso seria... nem passaria, né, na cabeça de colocar uma cena assim ou qualquer outras do tipo que, né, daria a entender casos de racismo no ar na televisão aberta hoje. Inspirada no clássico da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, onde o filho se apaixona pela própria mãe, né? Já temos uma história que é sinônimo de problemas. Inclusive, esse foi o tema escolhido pelo Dias Gomes para a sua próxima novela, né? Mandala, de 1987. A censura na época, óbvio, né, vendo que isso era pra lá de polêmico, chegou a evitar que a novela chegasse ao ar dessa forma, com essa história, né? Pois ela tratava de temas impróprios para o horário das 8, né, como incesto, uso de drogas e bissexualidade. Que talvez esse último tema, esses dois últimos temas não seriam barrados hoje, mas, né, a história em si já é uma grande polêmica, né, um centro ali. A emissora só conseguiu liberar a novela se comprometendo em fazer alterações no texto original. Mesmo assim, né, a produção enfrentou muitos problemas com a justiça por conta do envolvimento amoroso, né, da Jocasta e o Édipo, né, que eram mãe e filho na novela. A emissora pretendia exibir uma cena de beijo entre eles, mas a censura se opôs. E essa cena só foi ao ar, né, após muitas negociações até ser liberada pela censura na época. Uma das principais características das novelas antigas da Manchete era o impacto que elas causavam no público. Isso acontecia porque um dos objetivos da falida emissora era vencer a Globo na audiência. Inclusive, muitas novelas antigas da Manchete poderiam aparecer aqui nessa lista. Mas a gente vai falar sobre Chica da Silva, porque o realismo dentro da novela era a toda prova, né? Inclusive a novela investia muito pesado em cenas de violência, de erotismo. Inclusive erotismo era característica central de qualquer novela da Manchete. E lá pouca coisa ficava no plano da metáfora. O sofrimento dos negros escravizados, né, precisava vir à tona pelo corpo. Então as cenas de tortura eram muito real, né? Parecia que a gente estava vivendo ali. E obviamente tudo era transmitido, né, através do sangue, do sofrimento que estava expresso ali nas expressões dos atores. Além das cenas de estupro e de muita nudez. Por também ser uma novela, né, ter um diretor, né, como Walter Avancini, que gostava do realismo, tudo ali não era bonito, né, não era feito para poder
abrir os olhos e, né, enfeitar as cenas. Tudo era muito real, inclusive ele fazia questão de ter ali cenários imundos para fazer uma alusão à falta de saneamento básico das ruas coloniais brasileiras. Então, ele não queria esconder mesmo a realidade. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Você acha que é um exagero, que essas novelas sim poderiam ser exibidas hoje, que o problema é a sociedade que ficou mais conservadora, mais cri-cri, ou vocês acham que realmente eram novelas que passavam do tom? Me diz também qual outras novelas que também jamais poderiam ser exibidas hoje, né, no formato que elas foram antigamente. Me conta aí se eu deixei de falar alguma novela, quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 aí desse vídeo, tá bom? Também não deixa de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser avisado, né, quando sai um vídeo novo aqui no EntreTeraTube, tá? Mas você também pode me visitar, né, nas minhas redes sociais, tanto o Facebook, Twitter, principalmente o Instagram, hein, onde a gente vai começar a produzir conteúdos para lá, né? Enquanto não tiver conteúdo no YouTube, a gente vai colocar um lá no Instagram para você estar sempre ali muito bem informado sobre novelas, podendo bater aquele papo gostoso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo, até a próxima, tchau!